Olá, vamos lá, gente. Então, bem-vindos aí ao projeto EPA, Ensino de Partículas e Astropartículas, certo? Eu sou o professor Amadeu Albino, professor do IFRN Campus Natal Central, e esse projeto é um projeto para divulgar física, certo? E eu vou entrar com vocês em alguns momentos para mostrar alguns experimentos de física, né, simples de serem reproduzidos, né, com materiais de fácil acesso, né, e também com baixo custo. Tá certo? Então, eu vou começar a apresentar algumas propostas experimentais com materiais bem simples, tá? Que na maioria das vezes vocês até poderão ter em casa, tá? Mas se não tiverem, também será fácil vocês adquirirem, ok? E aí a gente vai começar, no primeiro momento, né, a falar sobre sistemas ópticos, tá certo? O que são sistemas ópticos, especificamente falando? Tá? São, né, materiais em que desviam a luz por alguma coisa, tá? Por algum fenômeno, ou por reflexão, né, ou refração, certo? Ocorre dispersão da luz. Então, esses sistemas ópticos, né, podem ser espelhos, né, lentes, dióptros, tá? Vamos pensar em lente, para a gente fazer um experimento bem simples, que eu vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar, tá certo? Então, você tem como lente aqui, veja esse material aqui, ó. Eu tenho 5 objetos aqui, tá? O que é uma lente especificamente? É um material transparente, né, que a luz vai atravessar normalmente, tá? Mas que separa dois meios que podem ser iguais ou distintos, do tipo, eu posso ter ar de um lado, né, ar de outro lado e uma lente de vidro no meio, tá? Separando ar e ar. Mas eu posso ter ar e água e uma lente de acrílico ou de vidro, por exemplo, tá certo? Qual é a especificidade que tem que ser, que é necessária para que eu identifique que seja uma lente? Um dos lados, ou de entrada da luz, ou de saída da luz, tem que ser curvo, tá certo? Eu posso ter os dois lados curvos, mas necessariamente um deles, ou a luz entrando ou a luz saindo, tem que ser curvo, tá? E aí, quando você vem para esses objetos aqui, você vê que esse primeiro objeto aqui, né, ele tem comportamento de lente, pode ser considerado uma lente. Esse outro também aqui tem dois lados côncavos, tá? Aqui dois lados convexos. Esse aqui também, tá? Pode ter que ser considerado, né, uma lente, dependendo, obviamente, de como a luz vai atravessar. Perceba que se ele atravessar entrando desse lado e saindo do outro, ele atravessa dois planos paralelos, tá? Duas faces planas paralelas. Então, se a luz atravessar assim, não teria comportamento de lente. Mas se ela entrar aqui em cima e sair embaixo, ou entrar embaixo e sair em cima, um dos lados é curvo, então ele teria comportamento de lente, tá? Esse daqui e esse daqui, não, né? Não tem nenhum lado curvo aqui que a luz poderia entrar ou sair. Então, eles não são lentes, tá? Aqui a gente vai estar diante do que a gente chama de lâmina de face paralela, e aqui tá lâminas de face planas não paralelas. Esse objeto com lâminas de face planas não paralelas, tá? Que a gente chama de prisma. E aqui, lâmina de face paralelas, tá? Bom, mas perceba também que se eu fizer com que a luz entre aqui em cima e saia aqui nesse lado, tá? Ele está pegando uma face plana e saindo na face que não é paralela, tá? Então, se a luz atravessar nessa direção aqui, certo? Ela vai ter comportamento de prisma. Então, esse entendimento é um entendimento básico que a gente vê quando está estudando, mas a gente tem uma preocupação de achar que tudo que é considerado lente, né, ou prisma, né, tem um desenho bem específico. E isso, né, você vê em livros, realmente. Ó. Pode ver que nos livros, o que você vai encontrar? Tá? Lente só desenhando em cima desses objetos aqui, tá? E prisma, algo como se fosse, né, uma pirâmide. Tá? Mas perceba que, como eu mostrei anteriormente, tá? Se a luz atravessar nessa direção aqui, essa peça aqui, que não é considerada pelo desenho um prisma, terá comportamento de prisma. Tá certo? Então a gente tem que se preocupar com isso. Bom, e aonde é que a gente quer chegar para mostrar, né, alguns experimentos simples? Tá? Um experimento bem simples da gente trabalhar é a questão da lupa. Todo mundo já deve ter usado uma lupa para concentrar, né, a energia solar, por exemplo, e aquecer algum material, tá certo? Mas a ideia de lupa também tem a ideia de aumentar, tá? Dependendo de onde esteja o objeto, você vê a imagem aumentada, né? Fundamentalmente é para isso, tá? Mas, se você não tem uma lente, você pode, né, construir uma lente. Em que material, certo? Aí esse material aqui, não fazendo propaganda especificamente do refrigerante, né? Mas, com certeza, fazendo muita propaganda desse tipo de garrafa, que é essa daqui, certo? A forma como ela é construída, a forma cilíndrica dela, tá? Nos permite, né, fazer vários experimentos com ela. Então, ela é fundamental. E eu acredito que, a partir de agora, vocês vão guardar essas garrafas para fazer vários experimentos. Eu vou mostrar alguns deles, né, em alguns momentos que a gente vai se apresentar aqui. Tá certo? Bom, então,
eu tenho, né, essa garrafa cilíndrica, aí eu tenho aqui, por exemplo, ar, e aqui dentro tem ar, por enquanto, tá certo? Então, na verdade, isso aqui é uma garrafa no meio de um ar, tá? Imerso no ar, tá? Não tem comportamento de lente. Agora, se eu pego essa garrafa aqui, certo? E encho com água, tá? E eu encho com água, aí, certo? O que a gente tem? Agora eu tenho ar do outro lado e água no meio, transparente. E um dos lados é curvo necessariamente. Na verdade, eu tenho os dois lados curvos. Então, isso aqui tem comportamento de lente, tá? Então, se você olhar para mim aqui, ó, tá? Você vai ver a minha imagem aqui de cabeça para baixo, tá? E eu tenho outra facilidade para isso. Eu chamo até de leitor de bula de remédio, que tem a letrinha bem pequenininha. Quando você coloca, por exemplo, aqui tem uma caixinha com umas letras bem pequenas, certo? Quando você coloca isso aqui sobre essas letras, tá? Você tem uma leitura muito, né, fácil, né, quando você tem uma ampliação dessas letras, do tamanho das letras, tá certo? Não estou fazendo publicidade das coisas que aparecem, não. É para você mostrar que, na verdade, você está usando coisas da sua casa, do dia a dia. Não precisa ir para um laboratório de física ou uma empresa para comprar esse material, tá? Então, se pegar a bula de remédio, pegar essa garrafa aqui, né, e colocar sobre essa bula de remédio, você vai fazer uma leitura com a letra bem ampliada, tá? Claro, se ela for maior, por exemplo, né, tem garrafas que são cilíndricas, mas tem uma altura maior. Talvez seja mais fácil, né? Então, fica aí a primeira dica do primeiro experimento que a gente está fazendo, que seria a construção de uma lente, tá? Uma lente caseira, digamos assim. Outra coisa que a gente pode trabalhar também, de forma simples, é a continuidade ótica, né? Quando você não tem o desvio da luz, a luz passa por objetos, por exemplo, e não sofre reflexão e nem refração, você não observa que aquele objeto existe. E, geralmente, esses experimentos é trabalhado com glicerina, que a glicerina tem um índice de refração muito próximo ao índice de refração do vidro. Como a luz atravessa os dois sem sofrer desvio, né, então você não percebe, por exemplo, que eu colocando esse outro pequeno, né, recipiente de vidro com glicerina aqui no meio, como a luz não desvia, eu não vejo esse experimento, esse pequeno recipiente, né, no interior desse recipiente maior, tá? Isso aí trabalha com uma questão de continuidade ótica. Tudo bem, tá? Mas como é que eu posso fazer isso de forma mais simples e barata? Porque eu teria que arrumar, nesse caso, glicerina, tá? E a glicerina, tá certo? Não é fácil de você achar e também não é barato. E mais, toda vez que você fizer esse experimento, certo? Boa parte da glicerina é desperdiçada. Então, você vai fazer um experimento que tem um limite, né, na quantidade, sem falar que tem um custo muito alto, né, comparado ao experimento que eu vou apresentar, e também não é fácil de você adquirir, tá certo? Bom, e aí, para fazer esse experimento, eu vou trabalhar com poliacrilato de sódio, certo? São aquelas bolinhas de gel que você encontra, né, em floriculturas, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, dar um exemplo aqui, ó, tá? São pacotinhos, né, que tem essas bolinhas aqui, ó, tá? Bem pequenininha, que você coloca em água, né? E aí ela começa a inchar, né? É um polímero, ela começa a inchar com moléculas d'água e ela fica bem maior do que essas bolinhas que tem aqui. Ela tem dois tamanhos, tá certo? Ela tem esse tamanho aqui, mas eu posso pegar também essas bolinhas maiores, tá certo? De gel, tá? Se você tiver dificuldade em achar, por exemplo, na floricultura, você pode pegar em alguns sites, né, de compra de material, por exemplo, o AliExpress, né, e você adquire essas bolinhas e vende lá para cá, tá? A um custo bem reduzido de fato, tá certo? A questão aqui é que, se você prestar atenção, eles usam muito a parte colorida, tá? É bem interessante, mas para o que a gente quer fazer de continuidade ótica, o ideal é que elas fossem transparentes. Então, às vezes, você pega um saquinho desse aqui e vem 4, 5 bolinhas transparentes, mas já é de bom uso, tá? Esse aqui não. Esses aqui, né, ele já vem as bolinhas mais em quantidade da cor que você quer, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vermelha, né? E eu tenho possibilidade de comprar ela transparente também, tá certo? Como é que elas ficam, tá? Então, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como é que elas ficam. Ó, basicamente, né, tá aqui como é que elas ficam, certo? Aquela bolinha se transforma numa bolinha desse tamanho, tá? Então, isso aqui já é um experimento de física. Por quê?
Porque, novamente, eu tenho um material que é transparente separando dois outros materiais. Nesse caso aqui, ar de um lado e ar do outro. Então, essa bolinha aqui, certo? Essa bolinha aqui Desculpa aí. Essa bolinha aqui, ela tem um comportamento de lente. Se você olhar aqui, tá? Você vai ver que ela tem um comportamento de lente, né? E eu posso usar isso aqui para tirar fotografias, por exemplo, e mostrar que a imagem ela é invertida, tá? Então, isso aqui já é um experimento também, essa bolinha. E o custo dessas bolinhas? É em torno de R$1, às vezes 50 bolinhas dessa, vamos supor R$2, 50 bolinhas dessas ou mais, tá certo? E dá para fazer vários experimentos. Então, você coloca ela na água, tá? Ela aqui está dentro do recipiente com água, tá? E aí ela hidrata, né? E aí fica boa parte dela, né, sendo água. Então, veja só, se boa parte dela é água, se eu colocar ela dentro d'água, certo? Você não vai perceber que a existência dela. Então, vou dar um exemplo aqui, que seria um pouco mais sofisticado, porque eu estou usando um apontador laser, mas olha aqui o que eu tenho aqui, ó, com essas bolinhas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, tá, um recipiente com água, certo? E aí eu atravesso um laser aqui, certo? Esse laser, né, ele mostra que, aparentemente, não tem nada aqui dentro além da água, tá? Então, pode ver que eu posso encostar aqui, ó, e vocês não conseguem ver nada, né, além da água, né, e o meu rosto lá do outro lado, obviamente. Mas olha o que acontece quando eu faço isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma bola, que é aquela bolinha maior, certo? Só que agora ela fica bem maior, tá certo? E aí, como ela é quase água dentro de água, certo? Você não vê quando ela está imersa totalmente na água. Então, ela desaparece. Tá? Então, aquele experimento de continuidade ótica, tá? Ele fica bem melhor quando você faz com um material bem mais simples de fazer, certo? Bem mais barato também e limpo também, tá certo? Então, está aqui outra proposta de trabalhar com materiais de fácil acesso e barato, tá certo? Só para vocês verem como é que eu posso fazer isso, eu vou colocar essas bolinhas aqui dentro. Tá aqui as bolinhas. Certo? Estão aqui as bolinhas, tá certo? Ó. Tá? E aí, agora eu vou pegar água, certo? E colocar aqui, ó. Tá? Ó. Pronto. As bolinhas desaparecem, tá? Porque no final das contas você tem água na água, certo? E água na água faz com que a luz não sofra reflexão nem refração, então ela vai e fica invisível. Então a gente trabalha a parte de invisibilidade aqui também, tá? Então mais um experimento bem simples de se fazer, né? Com recursos bem baixos, com questão de um custo bem baixo, e que você pode fazer em casa. Possivelmente algumas pessoas até têm, porque esse material, essas bolinhas são colocadas em jarros, tá? De plantas, que é para não ficar a água, fica só a parte das bolinhas que vão ser desidratadas, porque a planta vai usar essa água que está nela, certo? E aí evita, por exemplo, o mosquito da dengue, por exemplo, tá certo? Bom, então está aqui outro experimento bem simples. Esse experimento aqui é outro experimento, né, que eu posso fazer utilizando a garrafa, né, e a minha bolinha que eu vou trabalhar, tá certo? Bom, esse experimento aqui é o experimento do ovo, tá certo? Do ovo na garrafa, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, tá? Em vez de pegar um ovo, que tem um custo, é um custo elevado, né? Certo? Além de eu ter que fazer com que o ovo fique cozido, tá certo? Coloque aqui, é ceboso, porque ele vai partir, depois quando eu não consigo tirar direito, tá certo? Então você tem condições de fazer esse mesmo experimento com uma bolinha dessa, tá? Você coloca aqui a bolinha, tá certo? Aqui. E aí, o que você precisa para fazer com que essa bolinha entre, né, no ovo específico, na garrafa, perdão. A bolinha vai representar o ovo, tá? O que você precisa para que isso aconteça? Que aqui dentro a pressão fique menor do que a pressão atmosférica. Não é isso? Então, o que acontece? O que é necessário, certo? Eu preciso aqui, basicamente, tá? Diminuir a pressão interna. Como é que eu posso diminuir a pressão interna? Eu posso pegar isso aqui e colocar dentro do recipiente com água gelada, por exemplo.
Então, vai roubar calor da parte interna, como aqui está vedado, por causa da bolinha está aqui em cima, certo? A pressão interna diminui, a pressão atmosférica passa a ser maior do que a pressão interna, e aí essa bolinha entra. Eu posso fazer esse experimento também usando álcool, tá? Usando álcool. Por exemplo, se eu jogar álcool aqui, certo? O álcool, né, por ser volátil, vai roubar calor da garrafa para vaporizar, certo? Na hora que ele vaporiza, ele rouba calor dentro da a garrafa diminui a temperatura interna, diminui a pressão interna, certo? E aí a pressão maior passa a pressão exterior, né, que é a atmosférica, passa a ser maior e a bolinha entra. Vamos ver se dá certo, porque eu preciso, né, de algumas condições necessárias, certo? Então aqui, ó, posso aumentar a troca de calor, assoprando, tá? Você vê que a bolinha tá entrando e, ó. Atenção, lava ela. Já entrou bastante devido a justamente essa troca de calor, tá? Diminuição da pressão, tá? E aí você consegue ter o experimento similar ao experimento do ovo, só que uma forma mais, como é que eu vou dizer assim, barata e mais limpa, né? Tá? Vamos lá, vamos ver se ele entra realmente toda, que a ideia é entrar toda, mas pode ter aberto alguma coisa na hora que ela passou por um ponto aí, certo? Ó, atenção. Tome álcool. Opa! Entrou, tá certo? Dependendo do tamanho da bolinha, obviamente, né, ela vai ser mais rápida, né, ou menos rápida a passagem dela para a parte interior, tá certo? Porque tem umas bolinhas que são bem maiores do que essa bolinha que está aqui, certo? Tanto é que eu escolhi uma que tivesse vedando a boca da garrafa, mas que não fosse tão grande que não atrapalhasse, né, essa entrada realmente. Então tá aqui outro experimento com a mesma garrafa, tá certo? Com a mesma garrafa, né? E também outro experimento, né, usando a mesma bolinha, só que eu não estou falando mais, né, de continuidade ótica. Agora eu já estou trabalhando a parte de pressão, fazendo o experimento do ovo tradicional, mas de forma simples, barata e limpa, tá? Então isso é muito interessante para a gente, né, reproduzir, né, em casa. Então vamos lá aqui novamente, tá? Então outras propostas experimentais que a gente pode ter de vocês fazerem em casa, tá certo? O arco-íris, tá? Então, eu tenho um projeto chamado Vejo Física em Todos os Lugares, Vejo Ciência em Todos os Lugares também, que são duas hashtags, tá? E aí você vê, é muito comum você ver o arco-íris, tá? Mas para que eu veja o arco-íris, é necessário que eu tenha gotículas d'água, tá? E eu tenho que ter uma fonte de luz, a gotícula d'água lá para a luz vir, refletir e o observador olhar essa luz refletida, tá? Mas essa luz refletida, né, ela sofre nessas gotículas, lembrando que eu não estou descrevendo, né, explicando necessariamente o arco-íris, mas estou criando um modelo para descrever como é que a gente vê esse arco-íris, essa dispersão da luz. Isso ocorre, basicamente, né, porque você tem dispersão na hora que a luz branca entra nessa gotícula d'água, né, você tem uma reflexão total na outra parede da gotícula, né, e outra refração na saída. E aí você tem uma dispersão da luz e você vê, né, você vai aprender isso, obviamente, com mais detalhes em sala de aula, obviamente, tá? Mas você tem uma ideia do arco-íris. Como é que eu posso reproduzir um arco-íris? Tá? Eu posso fazer isso, né, de uma forma simples, utilizando uma mangueira d'água. Tá? Eu pego a mangueira, né, faço um leque d'água, por exemplo, de gotículas d'água, e aí eu consigo, dependendo da fonte da luz onde ela esteja, tá, ver a dispersão da luz branca. Tá certo? Uma coisa interessante, se aqui eu tenho a fonte de luz, tá? Se aqui eu tenho uma fonte de luz, vou para cá, tá certo? E eu jogo a mangueira aqui, se eu estiver do outro lado, eu não consigo ver o arco-íris, porque o arco-íris não se faz do outro lado, certo? Ele se faz quando ele bate, reflete e volta. Então, o observador tem que estar entre a fonte de luz, certo? E as gotículas d'água, tá certo? Então, isso é importantíssimo na hora de você visualizar, para você verificar isso, tá? E aí eu entro, tá? Só numa definição bem interessante. O prisma também dispersa a luz, tá? A luz branca, por exemplo, você
decomposta naquelas N cores, né? Na verdade, são infinitas possibilidades de frequência, mas tem 7 cores bem caracterizadas em picos, bem visíveis, que seria o vermelho, amarelo, laranja, né? O verde, o azul, o anil e o violeta, tá certo? Então, não é que só existam 7 cores, tá? Mas existem 7 cores bem definidas em picos, mas existe N frequências, infinitas frequências, né, nessa faixa do espectro visível, tá? Agora, uma coisa interessante, o que vai diferenciar o prisma, né, como é que se diz? Do arco-íris, tá? Embora seja a decomposição da luz. Perceba que o prisma, tá? A fonte está de um lado, o prisma está do outro, e para eu ver, né, a decomposição da luz, eu teria que ver do outro lado do prisma. Já quando você fala, né, do arco-íris, você tem a fonte de luz, as gotículas que vão dispersar a luz, e você tem que estar entre a fonte de luz e essas gotículas. Então, se o prisma dispersa a luz para o outro lado, né, o arco-íris, né, a decomposição da luz, né, que forma o arco-íris, ela é do lado de cá, tá certo? Então, por exemplo, naquela imagem, né, que eu mostrei aqui de uma fonte do chafariz, se a pessoa arrodear aqui e ir para o outro lado do chafariz, esse arco-íris aqui não existe, porque a fonte de luz justamente está aqui desse lado, aqui atrás, tá? O sol está batendo lá e refletindo para cá. Se eu arrodear, esse arco-íris aparece, né? Porque isso aqui não é um prisma, tá ok? Então, outro experimento simples você reproduzir, né? Criar um arco-íris em casa, tá certo? Bom, então vamos lá, tá? Projeção de imagens. Projeção de imagem. Em um laboratório tem aqui algumas lentes, você quer que você conjuga uma imagem aqui, joga uma imagem, vai para lá. Mas eu posso conjugar uma imagem em casa? Eu posso trabalhar com isso em casa? Certo? Posso. Vou dar exemplos, tá? Vou dar um exemplo bem interessante, tá? Se você tiver um espelho, né? Vou pegar aqui. Você pode fazer isso também com lupa. Se você tiver um espelho, então, tá aqui, um espelho côncavo, tá? Se você tiver um espelho côncavo, o que você vai fazer? Essa imagem que está aí, essa figura que está aí, vou até deixar ela maior por enquanto, tá? Essa figura que está aqui, certo? É justamente onde eu tô, né? Eu tô com tem uma janela na minha frente, tá? E aí de dia eu peguei um espelho côncavo, né? Aí eu tenho um objeto que é iluminado, que está emitindo luz, está lá fora, certo? Bate no espelho, né? E aí eu fiz refletir aqui na parede atrás do computador, tá? Então você percebe que aqui tem justamente, ó, tá? Vou ver se eu consigo aumentar aqui, peraí. Ó, você vê justamente o que tem, tá? O prédio que está aqui atrás, certo? O céu azul também, tá? Outra coisa que você visualiza é que a imagem é invertida, tá? E aí você vai falar o seguinte: peraí, professor, então essa imagem é uma imagem real. Eu só preciso, obviamente, projetar o que está lá fora, tá? Num lugar um pouco mais escuro, senão eu não visualizaria essa parte colorida, tá? Pessoal, tem que ter um espelho que eu comprei assim desse jeito, aquele espelho que aumenta, que é um espelho côncavo, tá? Não, você pode fazer isso com aqueles espelhinhos normais que as mulheres usam geralmente, tá? Para maquiagem, que leva dentro de uma bolsa, que abre assim e tem 2 espelhinhos. Um é plano e o outro é côncavo, que aumenta. Então, aquele espelho que amplifica, você pode fazer isso em sua residência normalmente, tá? Então, é outra forma bem interessante de você trabalhar a questão de projeção, né, de imagens. Claro e evidente que eu também posso fazer isso, certo? Vou pegar aqui uma lupa, tá? Eu posso fazer isso com uma lupa, tá certo? Como é que eu posso fazer isso com uma lupa, certo? Lembrando que o espelho, né? A luz vem, bate no espelho, deixa eu pegar o espelho, tá? A luz vem, bate no espelho e reflete. Então, meu anteparo tem que estar aqui na frente, certo? A luz está lá, vem e reflete. Já, se eu quiser projetar a luz com a lupa, então a luz vem, passa pela lupa e eu vou ter que ter um anteparo aqui atrás para fazer isso, tá? E aí eu vejo essa projeção, tá certo? Bom, outra coisa que é interessante, tá? Se eu pegar um espelho plano, vamos pensar. Então, são coisas que você tem em casa. Um espelho plano. Um espelho plano, tá? Ele tem aqui, ó, tá? Você tem condições de ver a imagem. Eu posso projetar uma imagem conjugada por um espelho plano? Olha que interessante. Não. Por quê?
Porque se você prestar atenção, quando eu coloco a minha mão aqui, a imagem que está no espelho plano está aqui atrás do espelho. Mas só aqui atrás do espelho, o espelho não é opaco. Se o espelho é opaco, a luz não atravessa. Deixa eu facilitar aqui. Ó. Então está aqui, certo? Está aqui a minha mão, está aqui a imagem lá atrás do espelho, certo? Bom, aqui a minha mão real, o objeto está lá atrás, tá? A imagem, perdão. Então, aqui atrás do espelho, não chega energia. Se eu colocar algum anteparo aqui atrás, onde a minha mão, a imagem da minha mão está sendo projetada, não tem energia, então não vai projetar a imagem. A imagem que só pode ser projetada quando tem energia chegando onde ela é formada, tá? Quando eu faço isso com o espelho plano, o espelho côncavo, certo? Dependendo da posição do objeto, eu tenho uma imagem formada na frente do espelho. E aí, se eu colocar um anteparo aqui na frente, eu tenho energia aqui, onde tem um anteparo. Então, por isso que eu consigo projetar essa imagem, porque aqui nesse ponto, onde a imagem está sendo formada, tem energia chegando. E aí, em questão de energia, você consegue projetar, tá certo? Então, tá aqui porque que as imagens reais, né, são possíveis de serem projetadas, tá? Então, mais um experimento, ou 2 experimentos, ou 3 experimentos que você usa lente, lupa, tá? Ou espelhos, tá? Pra você brincar com isso em casa, tá certo? Bom, então vamos lá, passando de novo, tá? Para o que vem mais aqui, certo? E aí, aqui, ó, refração, certo? O que é refração? É o desvio da luz quando passa de um meio para outro, tá? Cuja principal característica é a mudança na velocidade de propagação. Lembrando que a frequência é uma característica da fonte. Se eu quiser alterar a frequência de alguma coisa, eu tenho que ir na fonte e alterar a frequência lá. Depois que essa onda sai, né, emitida pela fonte, nada vai alterar a frequência dela, nenhum fenômeno físico. O que pode ocorrer na refração é a alteração da velocidade de propagação dessa onda e a direção de propagação, por exemplo. Existe uma possibilidade de você ver, né, observar uma frequência diferente da frequência emitida, que é o efeito Doppler. Mas não é porque a fonte, né, a onda mudou de frequência. É a observação que você tem em relação ao movimento relativo entre fonte e observador. Tá? É explicado. Tá? E é explicado pelo que a gente chama de efeito Doppler. Então, a refração, a luz é desviada. E aí eu posso, novamente, fazer alguns experimentos simples, né, de refração. Então, eu posso pegar, por exemplo, né, uma figura dessa aqui, uma imagem dessa que eu imprimi, tá certo? São linhas tracejadas, normais, tá? E aí eu pego, novamente, ó, aquela garrafa, né, a nossa garrafinha de ouro, que vai servir para vários experimentos, certo? E eu posso brincar com ela e ver o que acontece quando eu passo essa garrafa aqui na frente, né, dessa figura, ó, certo? Ou seja, olha o comportamento da figura quando eu passo essa garrafa. As linhas são totalmente desviadas de forma a ficar, né, curva, por exemplo. Então, aqui eu teria como se fossem retas curvas. Então, são experimentos simples de você fazer, né, brincar e explicar fenômenos físicos, né, em casa mesmo, com material que você pode ter acesso. Ah, professor, mas eu não consigo imprimir. Desenhe na mão. Você pega uma caneta e faz essa reta na mão, ou um desenho qualquer, e veja o que acontece aqui. Tá? Você pode também fazer, né, uma setinha aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seta para um lado, né? Quando eu passo a garrafa aqui, ó, a seta inverte para o outro lado, tá certo? Então, bem simples de fazer, com material muito barato também, tá certo? Bom, então tem aqui outros experimentos, né, para a gente, né, brincar. Então, veja que a ideia é que quando eu falo que vejo física em todos os lugares, que é uma hashtag que eu uso, ela é fantástica, porque, de fato, você consegue trabalhar com física, né, em coisas da sua residência, coisas simples. Tá? Por exemplo, se você for na geladeira, por exemplo, você consegue trabalhar a parte termodinâmica ali de forma assim, espetacular, com forma de propagação de calor, troca de temperatura, tá? E várias outras coisas, né? Termodinâmica, na verdade, a questão de máquina térmica, tudo isso, né? Como é que eu posso jogar frio para um lugar quente, não é de forma espontânea, então eu pago para isso, eu uso motor. Então, a nossa casa, na verdade, ela é um verdadeiro laboratório de física. O que vale, o que a gente tem que fazer é realmente olhar a física, aprender a física e saber aplicar isso no que a gente está vendo. Tá? Então, vamos aqui dar outra proposta experimental, certo?
essa é um pouco mais sofisticada, mas, né, mas também não é tão difícil de você obter, tá certo? São esses papéis aqui, certo? Esse material aqui. Esse material aqui, esse aqui é um papel fosforescente, tá? O que é um papel fosforescente? É um papel que emite luz no escuro, tá? E para ele emitir luz no escuro, ele tem que ser excitado de alguma forma, tá certo? E aí, olha só que interessante. Eu tenho aqui, tá, um laser, né? Opa, cadê o laser? Aqui. Cadê? Atenção. Eu estava usando o laser aqui, tá aqui um. Tá aqui. Eu tenho um laser aqui, certo? Tá vendo onde é que tá? Ó, vermelho. E tem um laser aqui que... cadê? Violeta, tá certo? Ou azul. Olha só, esse papel fosforescente aqui, ó, se eu jogar o laser vermelho nele, ele reflete, bate, reflete, tá? Mas olha o que acontece quando eu jogo o laser azul, certo? Ou seja, o que diferencia um laser do outro? Basicamente a frequência. A frequência do vermelho é menor do que a frequência do violeta, tá certo? Então, se a frequência do vermelho é menor do que a frequência do violeta, tá? Isso quer dizer que a energia dos fótons é menor no vermelho. E aí eu não consigo excitar esse material para que ele emita luz. Basicamente, isso aqui é um exemplo do efeito fotoelétrico. Não o efeito fotoelétrico que Einstein explicou, mas o efeito fotoelétrico no sentido da interação da luz com a matéria, certo? O violeta tem energia suficiente, tá, para, né, fazer a excitação aqui, fazer com que os elétrons, né, dê saltos quânticos e na volta, tá, ele emita luz, né, haja uma emissão de luz no processo que a gente chama de fotoluminescência, tá certo? É justamente isso aqui que acontece quando eu uso, tá, um laser, tá, azul ou violeta. Aí você pode pegar esse papel, certo? E fazer ele, né, colar ele no material, por exemplo, né, uma placa, e aí começar a brincar com desenhar com a luz, tá? Aí você fala assim, poxa, professor, mas aí eu tenho que ter, né, um laser azul. Aí tem outra vantagem, certo? Você pode usar o celular, tá? Os celulares, nem necessariamente, certo? São todos iguais, obviamente, mas dependendo da intensidade da lanterna, tá? Você consegue também desenhar, certo? Opa, cadê? Ó, desenhar com a lanterna, tá, do celular. Então, você pode estar trabalhando basicamente com algo parecido, né, com relação a um quadro especificamente, mas você está abordando conceitos de física quântica para explicar por que isso aqui ocorre, ok? Então, é um experimento bem simples. Ah, professor, e onde é que eu compro esse material? Basicamente nessas casas de adesivos que vendem para sinalização de automóveis, né, ou de placas realmente. Aí você pede lá papel fosforescente, tá? E às vezes, dependendo de onde você vá, existe até pequenos retalhos, né, que teoricamente a empresa não vai vender, mas que poderia liberar para vocês usarem em sua residência, tá? E trabalhar a parte de física, ok? Bom, então, acredito que vocês tenham tido uma noção do que a gente está propondo para divulgar, tá? Essa é uma mostra, né, uma pequena amostra do que a gente está desenvolvendo com relação à divulgação de física, certo? Mostrei alguns experimentos, a gente pode depois fazer outros vídeos com outros experimentos simples também para serem reproduzidos em casa. Então, agradeço a atenção de todos aí, um abraço, tá? Se inscrevam no canal do projeto, né, de astropartículas, né, para ficarem recebendo informações do que vai acontecer, dos eventos que vão acontecer, ok? Um abraço a todos e até mais.